Você já usa inteligência artificial provavelmente todo dia. Você pede para ela resumir um texto, pede para ela escrever um e-mail, para analisar relatórios, e aí você fecha a aba, volta para sua operação e toca o negócio do mesmo jeito que sempre tocou. Pode-se dizer que isso é usar a inteligência artificial como usa o Google para fazer pergunta. Isso não é usar a exponencialidade que ela pode nos entregar. E a diferença entre essas duas coisas vai separar as empresas que vão dominar o mercado nos próximos anos das que vão sumir. Tem um perfil de empresário que se encaixa perfeitamente nisso. Ele é o cara antenado. Quando o ChatGPT lançou, ele foi um dos primeiros a testar. Ficou impressionado com o poder da ferramenta, começou a usar todo dia, usou para pesquisar concorrentes, rascunhar uma proposta, resumir reunião. Talvez seja a forma que você esteja usando hoje. Inteligência artificial integrada na rotina, na teoria. Mas a operação dele continua igual. Um SDR qualificando o lead manualmente, um closer que está entrando numa call sem nenhum contexto, com um lead. Um atendimento péssimo que toda vez que o volume aumenta, o time não suporta. E ele usa inteligência artificial todo dia, só que a empresa dele não mudou nada. É a diferença entre Henry Ford usar um carro para ir trabalhar e o Henry Ford usar o carro para poder reinventar como o mundo se move. Em 1882, Thomas Edison inaugurou a primeira usina hidrelétrica comercial dentro de Nova York. Só que antes disso, a eletricidade já existia. Já era conhecida. Era usada para acender uma lâmpada, para fazer uma demonstração científica, e as pessoas achavam que era fascinante, só que continuava usando a vela dentro de casa. O que Edison fez não foi inventar a eletricidade, foi entender que eletricidade não era uma curiosidade científica, era infraestrutura. E infraestrutura muda tudo quando conecta uma cidade inteira. Que foi exatamente isso que ele fez. A pergunta que ele fez não foi como que essa energia pode me ajudar hoje. A pergunta foi como que essa energia pode reorganizar a forma como o mundo opera. Isso é exatamente o que está acontecendo agora, nesse exato momento, com a inteligência artificial. Em 1913, Henry Ford não foi fabricar carro. Os carros já existiam. Seus concorrentes já fabricavam carro. O que Ford fez foi perguntar uma coisa diferente. Como que eu reorganizo o processo de fabricação para que o carro deixe de ser um privilégio do rico e vire um produto de massa? A resposta foi a linha de montagem. Não uma inovação no produto, uma inovação no processo. Era o mesmo carro, produzido de um jeito completamente diferente, só que muito mais rápido, mais barato e mais consistente. Ford não ganhou porque ele foi o mais rápido, ele ganhou porque ele reorganizou o processo antes de todo mundo. E os concorrentes que continuaram fabricando o carro de um jeito antigo, como artesão especializado, produção lenta, custo alto, eles não perderam para uma tecnologia melhor, eles perderam para um processo melhor. Aristóteles dizia que a excelência não é um ato isolado, ela é um hábito. Uma estrutura que você constrói e que passa a operar independentemente da sua atenção diária. Inteligência artificial como ferramenta é muito isolado, é um ato isolado. Agora, como infraestrutura é um hábito operacional. E a distância entre essas duas coisas é onde as empresas vão se separar nos próximos anos. Vamos colocar alguns números nisso. Segundo a Harvard Business, leads contactados em até 1 hora têm 7 vezes mais chance de conversão do que leads contactados depois disso, com o mesmo produto, com o mesmo preço, só mudando a velocidade da resposta. A McKinsey aponta que empresas que integram inteligência artificial em processos operacionais reportaram redução de 20 a 30% nos custos operacionais em menos de 18 meses. E um dado que poucos estão olhando. Segundo o Goldman, economias emergentes como o Brasil tendem a absorver essas mudanças com 12 a 18 meses de defasagem em relação aos mercados desenvolvidos. Esse prazo está acabando agora, o que significa que a janela para sair na frente ainda está aberta. Só que janela tem prazo. Ford reorganizou o processo antes dos concorrentes. Edison conectou a cidade antes dos concorrentes. Não foram os mais rápidos, foram os que entenderam o que realmente estava em jogo. Então, como que sai da lógica de IA como ferramenta e entra na lógica de IA como infraestrutura? 3 perguntas para você fazer sobre a sua operação agora. Primeiro, qual que é o processo no seu negócio que mais depende de volume humano? Atendimento, qualificação, follow-up, suporte são processos com lógica clara, perguntas previsíveis, respostas padronizáveis. A IA já executa isso melhor do que qualquer humano, sem cansar, sem esquecer, sem ter um dia ruim. Segundo, qual processo quebra quando o volume aumenta? Todo negócio
tem um gargalo que aparece quando a demanda cresce. Esse gargalo, ele é exatamente onde a inteligência artificial entra, porque ela não tem limite de volume. Não existe hora de pico para um agente de IA. Terceira, qual que é o processo que você está resolvendo com gente, porque nunca parou para pensar se dá para resolver com o sistema? Essa aqui é a mais difícil. A gente naturaliza o custo de certas funções. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Só que Ford também poderia ter dito que carro sempre foi feito por artesão. Ele simplesmente parou para perguntar: precisa ser assim? Quando você responde essas 3 perguntas com total honestidade, você encontra onde que a inteligência artificial entra na sua operação de verdade. A diferença entre o empresário que vai dominar o mercado nos próximos anos e o que vai ficar para trás não é o acesso à tecnologia. Os dois têm acesso. É quem para de usar a inteligência artificial para ficar acendendo lâmpada e começa a conectar uma cidade inteira. Esse canal aqui existe para documentar o que está acontecendo de verdade nessa interseção entre inteligência artificial e negócios brasileiros. O que está funcionando e o que está mudando o jogo de verdade. No próximo vídeo, eu vou te entregar os 3 processos que qualquer empresa pode automatizar com inteligência artificial hoje, sem saber programar, sem precisar contratar desenvolvedor. Então, se inscreve no canal agora para você não perder o próximo vídeo. A gente se vê lá.